que é o RN, sobre o que são os vetores, sobre o que são as adições entre vetores e até mesmo a multiplicação de escalar por um vetor. Mas nesse vídeo eu quero voltar ao básico e fazer o que seja mais tangível possível para que você entenda essa matéria. Na verdade, eu quero que você entenda como é que funcionam as somas de vetores e qualquer tipo de operação que nós podemos fazer com eles. Então deixe-me desenhar um par de vetores aqui. Na verdade, eu vou desenhar esses vetores, na maioria das vezes, no R2. E por que no R2? Porque é mais fácil de eu desenhar. Então vou utilizar sempre o R2. E lembre-se que o conjunto do R2 é o conjunto ordenado que tem todas as duas tuplas. Então, o conjunto ordenado que tem duas tuplas. Né? Isso aqui pode ser expresso como? Pode ser expresso como x1, x2, x1, x2, onde x1 pertence a R, pertence ao conjunto dos números reais, e x2 também, x2 pertence ao conjunto dos números reais. Isso parece fazer sentido, né? Eu tenho aqui um eixo onde vou trabalhar com x1 e x2, e eu vou colocar todas as coordenadas de x1 e x2 aqui nesse meu eixo. Eu posso pegar esse par aqui e dizer o seguinte, eu posso pegar esse par e dizer que esse eixo aqui vai ser o eixo x1, e o outro eixo, tradicionalmente, como é o segundo eixo, será o eixo vertical, o eixo x2. Então, eu vou trabalhar com x1 na horizontal e x2 na vertical. E você poderia representar todos os pontos do R2 nesse plano cartesiano, se você seguisse em todas as direções, por exemplo, seguisse nessa direção aqui, na outra direção, em todas as direções. Então, o conjunto de todos os pontos em todas as direções aqui, infinitamente, é o R2. Isso aqui é o R2. O R1 seria apenas pontos espalhados em cima de apenas uma dessas linhas. Então, apenas uma dessas linhas seria o R1. E então, quando você compara com o R2, você vê que o R2 é alguma coisa bem maior do que o R1. De qualquer forma, eu falei para você que eu não seria muito abstrato, que eu só queria mostrar alguns exemplos. Então, vamos obter alguns vetores que vão em R2. Então, meu primeiro vetor vai ser o vetor A. Vetor A, que eu vou dizer que ele é o vetor menos 1, 2. Então, esse aqui vai ser o meu vetor A. E vamos dizer que o meu vetor B será o vetor, por exemplo, 3, 1. Então, vetor 3, 1 é o meu vetor B. E então, vamos realizar uma operação com isso. Vamos utilizar, por exemplo, a operação de adição. Então, vamos fazer aqui A mais B. E A mais B vai ser o quê? Bom, isso aqui vai ser, utilizando a nossa definição, menos 1 mais 3, aqui em cima, e aqui embaixo, 2 mais 1. Aqui embaixo, 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 2, em cima da 2 e embaixo da 3. Então, isso aqui vai ser 2, 3. Utilizamos apenas a nossa definição para adição. E muito provavelmente isso aqui está certo, porque isso é da nossa definição de adição. Mas como eu posso representar essa adição de vetores aqui no nosso plano cartesiano? E você sabe como é que nós colocamos pontos aqui nesses eixos, né? Como é que nós colocamos esses pontos aqui? Bom, vamos imaginar que eu tenho o ponto, por exemplo, 1, 1. Como é que eu coloco o ponto 1, 1 aqui? Então, eu ando na direção. Primeiro aqui é o eixo x, né? Esse primeiro eixo aqui, o eixo horizontal, x1. E o segundo eixo aqui vai ser o meu eixo x2, o eixo vertical. Então, aqui, por convenção, eu vou andar uma casa para a direita, para os positivos. Então, aqui e aqui eu vou andar uma para cima. Então, aqui e aqui. Ó. Então, está o ponto está aqui. Opa, na verdade, me desculpa, aqui é o ponto 2, 2. Então, deixa eu voltar aqui. O ponto 1, 1 está aqui. Ó. Aqui é 1, mais ou menos aqui no meio. E aqui também é 1. Então, na verdade, esse ponto está mais ou menos aqui assim. Mas essa é apenas a convenção para representarmos pontos. Agora, qual é a convenção que nós temos para representar vetores? Bom, para representar vetores, na verdade, eu posso começar de qualquer ponto. Eu posso partir de qualquer ponto. Eu não preciso partir do 0, 0, como partir aqui para representar esse ponto. Então, na verdade, se eu quiser representar um ponto qualquer, eu posso partir desse ponto aqui. Ó. Ponto x1, x2. Então, eu posso partir, na verdade, de qualquer ponto. Tá? Então, eu posso partir de qualquer ponto, sempre que eu quiser representar um vetor. Obviamente que esse ponto aqui, né, qualquer desses pontos, tem que ser pontos do R2. Qualquer ponto no R2. Tá? E, por exemplo, vamos dizer que eu quero representar o vetor A. Então, o vetor A pode ser representado da seguinte maneira. Eu vou partir desse ponto aqui, x1, x2. Então, eu vou partir de x1 e vou adicionar o A. Então, menos 1. Deixa eu colocar aqui assim. Então, menos 1. E aqui, eu vou começar de x2 e vou adicionar o ponto A, que é mais 2. Então, x2 mais 2. E talvez isso aqui possa ter ficado um pouquinho confuso com você, mas quando nós colocarmos isso aqui com um exemplo prático, você vai entender melhor. E em relação a isso, eu posso escolher qualquer ponto. Então, eu vou escolher, por exemplo,
ponto qualquer. Vou escolher, por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto menos 4, 4. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 4, 4. Eu vou começar o meu desenho a partir dele. Eu vou desenhar meu vetor a partir desse ponto. Então, o que eu vou fazer é pegar esse ponto aqui e somar o vetor a esse ponto. Então, vamos dizer aqui, eu vou partir do 4. Bom, deixa eu explicar melhor isso aqui embaixo. Eu vou partir do ponto menos 4, 4. É isso que eu vou fazer. Vou partir do ponto menos 4, 4. E eu vou desenhar o meu vetor a partir desse ponto. Ou seja, eu tenho que somar o meu vetor a esse ponto aqui. Então, vai ser menos 4 aqui com menos 1. Menos 1. E aqui 4 com mais 2. Então, 4 com mais 2. Isso aqui vai dar menos 5. Isso aqui vai dar menos 5, 6. Então, vou ter que desenhar aqui no menos 5, 6. Então, aqui está mais ou menos o menos 5, aqui está o 6. Então, está mais ou menos aqui. Basta ligar aqui. Ó. Basta ligar esse ponto e desenha a seta aonde chegou. Bom, deixa eu só desenhar um pouquinho melhor, que está meio torto isso aí. Então, deixa eu melhorar um pouquinho o meu desenho. Deixa eu colocar o meu desenho aqui. Ó. Porque aqui está mais ou menos na metade, né? Aqui está mais ou menos na metade. Isso aqui, menos 5, 6. Agora sim está um pouquinho melhor. Vamos desenhar aqui. Então, esse aqui, ó, esse aqui de fato é o meu vetor. E lembre-se que a escolha desse ponto aqui foi completamente arbitrária. Eu poderia ter escolhido qualquer ponto. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó, eu poderia ter partido daqui em vez de ter partido aqui desse ponto. E aí eu teria a mesma coisa. Ó, se eu pegasse o meu vetor A aqui, ó, se eu pegasse esse vetor, a primeira coordenada, menos 1, diz o quê? Que eu ando 1 para a esquerda. Né? Ele se movimenta para a esquerda 1 unidade e se movimenta para cima 2 unidades. Então, ele vai vir parar mais ou menos aqui assim. Ó. Vai vir parar aqui assim, mais ou menos. Então, ele vai chegar até aqui e a gente vai desenhar aqui o nosso vetor. Então, aqui vai estar o nosso vetor A. E repara que isso aqui, ó, é o mesmo desenho, né? Na verdade, é o mesmo vetor. Então, isso aqui é apenas uma outra maneira da gente interpretar o mesmo vetor A. A única coisa que eu tive que fazer foi andar uma casa para a esquerda, menos 1, por isso menos 1, e 2 casas para cima. Eu deveria ter desenhado o meu vetor aqui com a cor que eu escrevi o meu vetor A. Então, deixa eu colocar aqui isso aqui de azul. Então, aqui ó, é o vetor A, e aqui também vetor A. E os dois são exatamente a mesma coisa. Então, deixa eu escrever aqui sobre cada um deles. Esse aqui é o meu vetor A. E esse aqui também é o meu vetor A. Essa setinha em cima é apenas uma anotação que indica que isso aqui é um vetor. E eu não posso dizer que tem apenas esses dois vetores. Sei lá, eu poderia ter começado o vetor daqui, ó. Eu teria mais um vetor. Então, esses vetores são infinitos. Bastaria que eu andasse uma casa para a esquerda e subisse 2. Então, o meu vetor estaria mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui também seria o meu vetor A. A mesma coisa acontece com o vetor B. Então, como é que nós podemos fazer com o vetor B? Da mesma forma, eu poderia ter partido de qualquer ponto. Então, vamos dizer que eu partisse desse ponto aqui. Ó. Vou partir desse ponto e vou fazer o quê? Eu vou andar 3 casas para a direita e uma para cima. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 para a direita e aqui uma para cima. Então, está mais ou menos aqui assim. E aqui eu vou fazer o meu vetor B. Então, aqui está mais ou menos o meu vetor B. Mas eu também poderia ter iniciado o meu vetor aqui. Ó. Eu poderia andar 1, 2, 3 casas para a direita e uma para cima. Então, meu vetor B também poderia estar representado desta maneira aqui. E assim como no caso do vetor A, o vetor B tem infinitas possibilidades de representação. O que geralmente fazemos é escolher um ponto padrão para que esse vetor inicie desse ponto. Então, esse ponto padrão geralmente é o ponto 0, 0. E deixa eu escrever isso aqui em cima. Então, isso aqui é a nossa posição. Nós chamamos de posição padrão. Então, posição padrão. Então, essa aqui... Quando eu parto do 0, 0 é a minha posição padrão. Então, aqui eu vou desenhar o meu vetor A na forma padrão. Então, aqui eu vou marcar o ponto 0, 0 e eu vou andar uma casa para a esquerda e 2 para cima. Eu vou andar até aqui. Ó. Então, agora eu vou marcar aqui o meu vetor A. Meu vetor A vai ser isso aqui, mais ou menos. Então, aqui o meu vetor A. E o meu vetor B? Bom, o vetor B eu vou partir aqui também do mesmo ponto, só que eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita e uma para cima. Vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui vai ser o meu vetor B. Então, esse aqui vai ser o meu vetor B. Qualquer uma das outras representações que fizemos são tão válidas quanto essas. Só que essas aqui são representações padrões para A e B. E agora eu já acho que nós estamos prontos para colocar aqui o nosso vetor A mais B. Então, onde é que nós vamos colocar o nosso vetor A mais B aqui? Se eu partir da posição padrão, eu vou chegar no meu vetor da seguinte maneira. Eu vou chegar em 2, 3. Então, meu vetor vai ser 1, 2, aqui tem 1, 2 e aqui 3. Então, meu vetor vai vir parar mais ou menos aqui assim. Então, vou desenhar ele aqui. Ó.
Então, aqui estará o meu vetor. Esse vetor aqui é o meu vetor A mais B. Então, esse aqui é o meu vetor A mais B. E quando você olha para isso aqui assim, parece não fazer muito sentido, né? Qual é a relação que esse vetor tem com o vetor A e com o vetor B? Bom, mas o que nós vamos fazer é colocar esses vetores aqui de ponta cabeça. E dessa forma, nós chegaremos a ter uma conclusão sobre isso. Bom, nós temos que lembrar que qualquer vetor pode partir de qualquer ponto. Então, é isso que nós vamos utilizar para chegar nesse raciocínio aqui. E então, pelo que nós já estudamos, fica claro, por exemplo, que se eu partisse com o vetor B daqui, ó, eu teria uma outra representação possível. Qual seria essa representação? Eu vou andar 3 casas para a direita e uma para cima. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a direita e uma para cima. Está mais ou menos aqui assim. Então, aqui, ó, eu também tenho a representação para o meu vetor B. Então, essa aqui é uma representação para o meu vetor B. Mas esse vetor aqui, esse vetor B aqui, ele não partiu do ponto padrão, da posição padrão, 0, 0. Ele partiu do final do vetor A. Então, na verdade, eu fiz o quê? Peguei o vetor A, depois acabou o vetor A, eu somei o vetor B. Então, aqui eu tenho o vetor B. E esses dois vetores juntos, eles dão exatamente o A mais B. Então, o A mais B, ó, que está aqui, é exatamente isso. Ó. Exatamente isso aqui. É o vetor A mais o vetor B. Então, dá A mais B. E eu poderia, sei lá, ter feito isso a partir de outro ponto qualquer também. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó, eu poderia ter partido do vetor A, terminou aqui. E a partir desse ponto aqui, eu vou colocar o meu vetor B. Então, vai ser A mais B. Então, aqui eu vou andar 3 casas para a direita e uma para cima. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 para a direita e uma para cima. Está mais ou menos aqui assim. Então, aqui eu tenho o meu vetor, tenho o meu vetor B. Então, aqui eu tenho o meu vetor B. E o que seria isso aqui, então? Isso aqui seria o meu vetor A mais B. Então, daqui até aqui, eu tenho o meu vetor A mais B. Então, isso aqui é o que representa A mais B. E somente para confirmar, vamos ver se esse resultado aqui é exatamente A mais B. Então, saindo daqui e chegando até aqui, o que eu fiz? Eu andei uma casa, 2 casas para a direita, então 2, e subi 3. Então, 1, 2, 3, que é exatamente o meu vetor 2, 3. Logo, isso aqui está correto e representa A mais B. Agora, vamos pensar no que acontece quando nós escalamos os nossos vetores, ou seja, quando a gente pega o nosso vetor e aumenta esse vetor multiplicando ele por um número escalar qualquer. E para isso, deixa eu escolher um outro vetor aqui, porque aqui eles já se tornaram um pouco monótonos. Então, vou escolher um novo vetor V. E esse vetor, por exemplo, eu vou dizer que ele seja o vetor 1, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse vetor aqui na forma padrão. Então, na forma padrão, eu tenho meu vetor partindo do ponto 0, 0, que está aqui. E eu vou andar uma casa para cá, uma casa para a direita e 2 para cima. Então, o vetor vai vir parar aqui assim. Ó. Então, basta eu ligar isso aqui, eu tenho o meu vetor V. Bom, se eu quisesse partir de um outro ponto qualquer, eu também poderia desenhar o meu vetor V. Então, por exemplo, eu poderia partir desse ponto aqui e vir até aqui. Ó. Então, aqui também eu tenho o meu vetor V. Igualmente ao que eu tenho aqui em cima. Tanto faz a maneira com qual eu desenho o meu vetor V. O importante é que ele ande 2 casas para cima e uma casa para a direita. E o que eu quero saber agora é o que acontece, por exemplo, se eu pegar o meu vetor V e multiplicar esse vetor V aqui por 2, por exemplo. Então, eu vou fazer 2 vezes V. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui será igual a... O que eu vou fazer aqui é multiplicar cada uma dessas coordenadas aqui por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui eu tenho o par 2, 4. Então, aqui é o meu novo vetor. E com o que isso aqui vai se parecer lá no nosso plano cartesiano? Então, só para compreendermos, deixa eu desenhar aqui ele numa posição qualquer. Vou desenhar ele aqui, não vou desenhar ele na posição padrão. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, está aqui, 2 casas e 4 casas para cima. 2, 4. Então, aqui vai parar o meu vetor 2V. Então, aqui, ó, basta ligar esses dois pontos. E colocar setinha onde está chegando. Então, aqui eu tenho o meu vetor 2V. E nesse caso aqui, eu coloquei ele num ponto qualquer. Mas e se eu colocasse ele no ponto 0, 0, na posição padrão? Bom, ele pareceria ser 2 vezes maior, né? Se você olhar aqui, ó, vai parecer ser 2 vezes maior. E isso faz sentido, uma vez que eu estou multiplicando isso aqui por 2, né? Estou multiplicando o meu vetor por 2. Então, o que acontece quando eu multiplico um vetor por um escalar é que eu não mudo a direção desse vetor. Eu mudo apenas o comprimento desse vetor. Ele vai ser maior ou menor proporcionalmente ao número que eu coloquei aqui para multiplicar o vetor. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu escalar faz o quê? Faz eu dobrar esse vetor, ele fica 2 vezes maior. Então, meu vetor, ó, partindo aqui do ponto padrão,
ele iria até aqui. E esse aqui seria o meu vetor 2v, duas vezes o tamanho do meu vetor v. Então, o que acontece agora, se eu multiplicar, por exemplo, o meu vetor v por menos 4. Então, se eu fizesse, por exemplo, aqui menos 4v, o que vai dar isso? E, portanto, isso aqui seria menos 4v, isso seria menos 4 vezes 1, que daria menos 4, e menos 4 vezes 2, que daria menos 8. E vamos desenhar esse vetor aqui para ver o que acontece. Bom, deixa eu desenhar aqui em outro lugar. Não, na verdade, eu vou desenhar aqui no ponto padrão. Então, partindo aqui da minha posição padrão, o que vai acontecer? Eu vou andar 4 casas para a esquerda. Então, aqui está 4 casas para a esquerda. E vou andar 8 para baixo. Então, 8 para baixo está aqui. Ó. Então, aqui é que eu vou ligar e vou colocar aqui o meu vetor. Então, vamos lá. Essa linha aqui é uma linha meio longa, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Esse aqui é o meu vetor. Então, esse aqui é o meu vetor menos 4v. Então, deixa eu só escrever isso aqui. Esse é o meu vetor menos 4v. E o que aconteceu aqui? Repara bem no desenho para ver o que aconteceu. E, na verdade, é fácil ver o que aconteceu, né? Porque esse vetor aqui, o vetor 2v e o vetor menos 4v, eles estão na mesma direção, eles estão na mesma linha. Então, o que nós podemos reparar aqui é o seguinte. Se eu fizesse aqui o meu vetor menos v, ou seja, multiplicasse ele por menos 1, o que ia acontecer? Eu ia inverter esse vetor aqui. Ou seja, em vez dele ir para cima, ele viria para baixo. Ó. Então, ele viria para cá. Então, esse aqui seria o meu vetor menos v. E aqui o que aconteceu? Ele é menos 4v. Então, é como se fosse o vetor 4v, ou seja, 4 vezes esse vetor aqui, só que invertido. Ou seja, em vez de ir para cima, vindo para baixo. Então, aqui o meu vetor menos 4v. Ou seja, eu inverti o vetor e multipliquei por 4. E agora que a gente conhece a ideia de multiplicar por escalares, a gente pode fazer a subtração de vetores. Então, deixa eu desenhar o meu vetor aqui. E aqui eu vou colocar o meu vetor x que vai ser igual a 2, 4. Aqui continua no R2, eu poderia estar colocando isso aqui no R3 ou no R4, assim como eu falei no início do vídeo, porém eu vou fazer no R2. E também vou colocar aqui o meu vetor y. Então, o meu vetor y será, por exemplo, o meu vetor menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2. 1 e 2 negativo. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero saber qual é o vetor x menos y. Logo, eu quero saber o que é x menos y. E isso aqui, na verdade, eu posso escrever como sendo x mais menos 1 vezes y. Menos 1 vezes y. E o que vai ser isso aqui? Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu trocar a cor aqui. Então, isso aqui vai ser igual... Isso vai ser igual ao vetor x, que é 2, 4. Então, 2, 4. Mais o vetor menos y. Então, menos 1 vezes y. Então, eu vou fazer menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. E menos 1 vezes menos 2, que vai dar mais 2. Então, 1, 2. Isso aqui é o meu vetor. Isso aqui é o meu vetor menos y. Portanto, isso aqui será igual a... Isso aqui será igual a 2 mais 1 é 3, 4 mais 2 é 6, 3, 6. Então, esse aqui é o nosso vetor x menos y. E vamos ver com o que isso aqui se parece aqui no nosso plano cartesiano. E o nosso vetor x era o vetor 2, 4. Então, na posição inicial é esse vetor aqui. Ó. Vetor 2, 4. Então, esse aqui é o nosso vetor x. E o nosso vetor y, deixa eu colocar o y aqui para a gente não confundir, com outra cor. Então, deixa eu colocar o y com essa cor. Então, partindo também da posição inicial, eu tenho que ele é menos 1. Então, 1 aqui para a esquerda e menos 2. Então, ele vai vir para aqui. Ó. Então, basta eu colocar aqui. Então, é esse vetor aqui. Ó. Então, esse aqui é o meu vetor y. E, sem querer, eu acabei fazendo dois vetores também colineares, né? Ou seja, eles estão na mesma linha. Então, esse aqui é o meu vetor y, que está na mesma linha do vetor x. Mas o que eu quero saber não é isso. O que eu quero saber é a diferença, ou seja, o que é x menos y. Nesse caso aqui, 3, 6. Então, aqui, ó, vamos dizer que eu parto daqui. Então, eu vou andar 3 casas, 1, 2, 3, tá aqui, e 6 casas para cima, mais ou menos aqui assim. Ó. Então, na verdade, o meu vetor vai ser alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. O meu vetor, diferença, vai ser alguma coisa parecida com isso. Portanto, isso aqui é o meu vetor, isso aqui é o meu vetor x menos y. Que é exatamente a diferença entre esses dois vetores aqui. E, na verdade, se você colocar esse ponto aqui, ó, você vai começar daqui e vai até aqui em cima. Então, você vai vir aqui e vai vir até aqui em cima. Na verdade, eu acabei marcando bobeira aqui, porque eu fiz vetores colineares. Eu devia ter feito de uma outra maneira. Então, vamos fazer um outro caso aqui que pode ser um pouco mais interessante. Então, vamos lá, vamos fazer um outro caso aqui. Então, deixa eu definir aqui o meu vetor x. Meu vetor x será 2, 3, 2, 3. E o meu vetor y será... Vamos dizer, menos 4, menos 2. Então, esse aqui será o meu vetor y. Partindo da posição original, o meu vetor x está mais ou menos aqui assim, ó, 2, 3, 2, 3. Então, meu vetor x está aqui. Ó.
Esse aqui é o meu vetor x. E agora vamos desenhar o nosso vetor y. Então aqui eu vou fazer o y com uma cor um pouco mais alaranjada aqui para a gente não confundir. Então aqui eu vou colocar menos 4, menos 2. O menos 4 está aqui, o menos 2 está aqui. Então vai ser esse ponto aqui assim. Então aqui nós temos o nosso vetor y. Então esse aqui é o vetor y. Então vamos lá, eu quero saber o que vai dar. x menos, deixa eu colocar aqui, x menos y. Isso aqui vai ser igual a... Então, nesse momento aqui, você tem que parar para pensar o seguinte, ó, isso aqui vai ser x menos 1 vezes y. Só que fazer isso aqui é multiplicar pelo escalar menos 1. Então, na verdade, a gente pode fazer 2 vezes menos 1 vezes menos 4. Acho que você já entendeu a ideia. Então, só para a gente não ficar repetindo isso aqui, multiplicação por escalar e tudo mais, vamos lá. Isso aqui vai ser 2 mais menos 1 vezes menos 4, ou 2 menos menos 4. Isso aqui vai dar 6. E aqui, 3 menos menos 2, isso aqui vai dar 5. Então, x menos y vai ser 6, 5. Então, mais uma vez, vamos partir de um ponto qualquer aqui, partindo desse ponto aqui, que seria 6, 5. Então, eu tenho 6 aqui e 5 aqui em cima. Então, 5 aqui em cima. Então, esse aqui seria o meu vetor 6, 5. Então, esse aqui seria o meu vetor 6, 5. Então, esse aqui seria o meu vetor x menos y. E então, se eu partisse daqui, ó, eu sairia daqui e viria até aqui. Então, fazendo isso aqui, eu teria andado 6 casas para a direita e 5 casas para cima. Então, da mesma forma que eu andei ali, nessa projeção que eu acabei de fazer. Então, aqui, ó, eu também tenho o meu vetor x menos y. Isso é bem intuitivo, né? Porque isso aqui, na verdade, é um vetor menos o outro, então a gente chega na outra posição. Imagina que a gente estivesse voltando lá para o mundo do primeiro grau, onde a gente só tem soma com escalares. Então, se a gente fizesse a conta, sei lá, por exemplo, 7 menos 5. Você diria, bom, 7 menos 5, isso aqui é 2. E de forma análoga, você poderia escrever o seguinte, que 5 mais 2 é igual a 7. E o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Se aqui eu faço 7 menos 5 é igual a 2, aqui eu faço x menos y, que dá x menos y. E por outro lado, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que 5 mais 2 é igual a 7. Assim como eu posso dizer aqui que y mais x menos y dá o quê? Dá x. E agora vamos fazer algo um pouquinho mais interessante que isso aqui. Vamos fazer o contrário disso. Vamos fazer y menos x. Isso aqui vai ser o quê? Bom, deixa eu só trocar a cor aqui. Vamos fazer assim, então. Ó. Menos 4 menos 2, isso vai dar menos 6. Então, menos 2 menos 3, isso vai dar menos 5. Então, agora nós vamos ver o que esse vetor aqui, como esse vetor, pode ser representado aqui no nosso plano cartesiano. Então, vamos lá, vamos colocar esse vetor no nosso plano cartesiano. Vamos dizer que eu tivesse partido, sei lá, desse ponto aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou andar 6 casas para a esquerda e vou descer 5 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou descer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui assim, mais ou menos. Então, desci 5 e andei 6 para a esquerda. Então, esse aqui é o meu vetor. E agora você pode reparar o quê? Que esse vetor aqui, o vetor y menos x, tem o mesmo tamanho do vetor x menos y. E eles estão na mesma direção, só estão em sentidos opostos. Então, se eu partisse daqui, ó, eu poderia desenhar esse vetor aqui por cima, e aqui eu teria o vetor y menos x. E eu não sei se você entendeu bem essa ideia, mas apenas para deixar claro, vamos ver aqui o que seria o vetor menos x. Então, por exemplo, vou pegar aqui um lugar qualquer, essa posição aqui, por exemplo, e vou desenhar o vetor x. Então, o que eu vou fazer com ele? Ó? Ando 2 casas para a direita e 3 para cima. Então, 2 para a direita e 3 para cima. Está mais ou menos aqui. Esse é o meu vetor x. E quem vai ser o vetor menos x? Então, vamos, por exemplo, partir desse ponto aqui. Ando 2 casas para a esquerda e 3 casas para baixo. Eu faço o contrário do que eu fiz no vetor x. Então, aqui ó, eu tenho o meu vetor menos x. Então, esse é o meu vetor menos x. E repara, eles têm o mesmo tamanho, né? O comprimento deles é exatamente igual. Eles estão na mesma direção, a inclinação dos dois é exatamente a mesma, só que eles estão em sentido contrário. Esse aqui está indo para cima e esse aqui está descendo, né? Está vindo para baixo. E tudo que foi feito por nós até agora foi feito no R2. Então, deixa eu fazer alguma coisa um pouco mais geral. Deixa eu fazer isso aqui no R4. Então, vamos colocar aqui nosso espaço vetorial, será o R4. Então, vamos fazer no R4. E eu vou definir aqui agora dois vetores. Vou definir o vetor A. Então, vou definir o vetor A. E o vetor A vai ser o seguinte vetor: 0, menos 1, 2 e 3. E o vetor B? Vou definir também o vetor B. O meu vetor B será, deixa eu colocar aqui, 4, menos 2, 0 e 5.
Bom, e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma operação com eles, de forma que eu tenho que fazer uma subtração ou uma soma de vetores. Embora a gente não vá poder ver isso aqui agora no R4 desenhado, a gente vai fazer as operações a partir da nossa definição. A gente não desenha no R4, a gente só desenha no R3. Então, aqui a gente não vai fazer o desenho, apenas as operações. Então, vamos dizer que eu quero saber quanto é 4A menos 2B. Então, eu quero saber quanto que é isso aqui. Então, nós vamos fazer pela definição. Vamos fazer 4 vezes o A, que é 0, menos 1, 2 e 3. Isso aqui menos 2 vezes quem? 2 vezes o B. O B é 4, menos 2, 0 e 5. Então, agora, quanto é que vai dar isso aqui? O que vai dar isso? Eu vou escrever essa parte aqui, ó. Vou escrever essa parte aqui. Bom, na verdade, deixa eu colocar isso aqui embaixo. Vou colocar isso aqui e vai ficar 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes menos 1 dá menos 4, 4 vezes 2 dá 8 e 4 vezes 3 dá 12. Então, esse aqui é 4 vezes o vetor A. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer menos isso aqui. Então, menos isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 2 vezes 4, que é 8. Já deixei o sinal de menos separado. Vou fazer a conta só com o 2. 2 vezes menos 2, que é menos 4. 2 vezes 0, que é 0. E 2 vezes 5, que é 10. Então, agora, vamos fazer aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente chegar na nossa resposta. E vamos lá, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar... Bom, aqui nós temos 0 menos 8, isso vai dar menos 8. Aqui nós temos menos 4 menos menos 4. Menos 4 com seu oposto, então isso aqui vai dar 0. Aqui, 8 menos 0 dá 8. Aqui, 12 menos 10 vai dar 2. E como é que nós chegamos a isso aqui? Bom, nós chegamos a isso fazendo o seguinte. Nós pegamos 4 vezes o vetor A, que é isso aqui, menos 2 vezes o vetor B. E fazendo essas contas, chegamos a esse resultado. Multiplicação de 4A é isso aqui. E aqui 2B. Então, 4A menos 2B. E o resultado disso é esse valor aqui. E embora a gente não consiga desenhar isso aqui no plano cartesiano, isso aqui vai ser muito útil quando a gente trabalhar com espaços vetoriais multidimensionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.